Produtora de vídeo AD Filmes. Presto vem, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-os ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para adorar. E disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. E disse-me: não celes as palavras e a profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Agora, irmãos, presta bem atenção no versículo 11. Presta muita atenção. Olha, quem é injusto, faça-se injustiça ainda. Vamos observar se nós estamos sendo justo ou injusto, né? E quem está sujo, que se suje ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Amém. Amém. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara, né? Muito transparente para nós ler e aplicar ela em nós, lendo, fazendo um paralelo com a nossa vida, né? Quando ela disse: quem é sujo, que se suje mais ainda. Vamos observar que nós estamos... Como é que está a nossa vida? Nós estamos se sujando mais ainda ou não? Se tiver, vamos melhorar. A palavra de Deus não é... Ela fala conosco, não é para nos condenar, não. É para nos salvar. Viu? Ela fala, não é para nos condenar. É para dar um alerta para nós, abrir os nossos olhos. Olha o buraco que você está entrando. Não é? E que é impuro, que faça mais impureza ainda. Então, ela está alertando nós. A gente observa aí no comércio, tem muita gente que eles estão sujos nas lojas, porque ele compra ali e não paga, compra lá e não paga, compra ali e não paga. Irmãos, essa pessoa está justo ou injusto? Ele é puro ou ele é impuro? Essa pessoa que se trata e não cumpre. Quem é essa pessoa? O que vocês acham dessa pessoa? Então nós vamos olhar para nós. Eu estou tratando e cumprindo, eu estou comprando e pagando, eu estou sendo honesto ou desonesto? O que eu estou sendo? Eu procurar para mim mesmo e você procurar para você mesmo, diante da palavra de Deus, nós nos perguntar para nós mesmos, não é eu querer julgar você não, porque a Bíblia manda eu julgar a mim mesmo, não é? A Bíblia manda você julgar a você mesmo. Então a palavra de Deus é muito transparente e ela é muito clara, e nós lendo ela, nós temos uma direção certa para nós seguir. Vamos orar. Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos agradecidos, ó Pai, por mais este momento feliz e abençoado de estarmos na Tua presença, na casa do Senhor, para Te adorar e glorificar a Ti, ó Pai, ouvir a Tua santa e poderosa palavra. Deus bendito, queira o Senhor, ó Pai, abençoar mais uma vez o Teu povo. Todos estes que aqui já chegaram, dê a Tua bênção, que todos alcancem aquilo que necessitam, ó Pai. Abençoando o Teu servo que administrar a Tua palavra, use em Tuas mãos. Abençoando o Senhor, meu Deus, a caravana que foi a São Paulo, Senhor. Guarda todos, ó Deus, onde ele estiver, ali na sua hospedagem, eu posso estar protegendo, e todos os dias que estiverem ali, ó Pai, o Senhor possa abençoar, ó Deus, a sua estadia ali seja abençoada, ó Deus, e protegida pelo Senhor, e a sua volta, ó Deus, trazendo de volta no próximo domingo, trazendo em paz na presença do Senhor. E a Tua igreja, que o Senhor continue guardando e abençoando. Nosso pastor Hélio, protege, que está junto com esta caravana. Continue abençoando o Teu servo. Meu Deus, fica conosco. Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém
Amém. Podeis tomar assento. Meus irmãos, hoje nós temos um desfalco muito grande, muitos irmãos que viajaram na caravana para São Paulo, ali para aquela conferência da Escola Bíblica da Assembleia de Deus no Brasil, e foram um ônibus, parece que com 52 pessoas, e foram ali para estar aprendendo mais da palavra do Senhor nosso Deus. Por outro lado, a chuva também impediu que muita gente viesse na casa de Deus. Hoje é parte da tarde, muita chuva, e agora está chovendo. Mas vocês, nós que aqui chegamos, viemos para adorar ao Senhor e aprender da sua palavra e ouvir a sua voz. E eu creio que já estamos ouvindo desde quando nós dobramos os nossos joelhos aqui. Deus já está falando conosco, não é? Porque se Ele não falou conosco, mas nós falamos com Ele. Dobramos o nosso joelho e falamos com Ele. Ainda que Ele não respondeu, né? Às vezes Ele não vai responder a todo mundo. Nem toda a minha oração Ele não vai me responder na hora que eu quero. Às vezes responde amanhã, depois, outro dia, não é? Mas nós falamos com Ele e Ele já ouviu a nossa voz nesta noite. Amém? Vamos estar ouvindo o pastor Josué ministrar para nós a palavra do Senhor. Amém? Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Também estamos agradecidos a Deus por poder estar de volta à casa onde servimos ao Senhor, depois de quase 45 dias, demorou um pouquinho, mas é que eu dei uma voltinha no Brasil por esses dias, precisei dar. Estive na Bahia, no Sergipe, em Alagoas, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Minas e em São Paulo. Então foi uma viagem um tanto longa, mas graças a Deus muito proveitosa, muitas almas para Jesus, graças a Deus. Onde passamos, estivemos sempre transmitindo a saudação da nossa igreja e do nosso pastor por onde andamos. Fazemos isso com muita alegria. Sinto-me honrado em pertencer à igreja de Rio Verde e agradeço a Deus por isso. Também, desde já, peço também as vossas orações, pois depois de amanhã estarei voltando para São Paulo, para a escola bíblica e também para a conferência da escola dominical, que começa a abertura, me parece que é quinta-feira à noite, né? E eu devo estar por lá também, se Deus quiser. Muito bem. Aprove ao Senhor que estivéssemos juntos hoje, e eu quero convidá-los para a leitura de um texto sagrado, a primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Tessalônica, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, eu vou ler do versículo de número 12 até o 24. 12 a 24. Tem muitas coisas na Bíblia, irmãos, que eu não sei se por que razão os irmãos não encontram às vezes, e pouca gente se predispõe a falar de certos assuntos. Às vezes a gente fica pensando assim, o povo já sabe, os crentes já sabem, mas todo dia tem crente novo na igreja, né, irmão? Todo dia vai aceitando almas, e a gente não pode esquecer que os novos às vezes não sabem ainda, não acertaram ainda com aquele lugar. Então tem textos muito conhecidos, que eu vou ler hoje, é coisa que é feijão com arroz para crente assembleiano mais antigo.
mas para quem é mais novo pode ser novidade, e a palavra de Deus é nova a cada manhã. Então vamos lá. Versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem diz amém? Glória a Jesus. Como eu disse, é feijão com arroz para muita gente, né? Mas tem coisa boa aqui. Me chama a atenção essas palavras do apóstolo São Paulo. É um pequeno texto de muitos mandamentos. Muitos mandamentos, colunas doutrinárias da Igreja do Senhor. Colunas que formam as doutrinas fundamentais no que cremos, porque agimos de determinada forma, e etc. E como a palavra de Deus nos diz que devemos permanecer na doutrina dos apóstolos, então isto aqui é para gentil, é para nós. Paulo diz assim: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da obra, ou por causa da sua obra, tende paz entre vós. Essa primeira doutrina aplicada pelo apóstolo São Paulo à igreja, fala exatamente dos obreiros, dirigentes de congregação, dirigentes de igrejas, pastores de igrejas, líderes de departamentos, engloba o grupo que a gente costuma chamar de levitas, né? Um povo que vive exclusivamente para a obra de Deus, exclusivamente, diferente do caso da maioria dos irmãos da igreja, que são servos do Senhor, crentes, tementes a Deus, servem ao Senhor com alegria, cada um ao seu, do seu modo ou ao seu alcance, né? Mas tem lá suas ocupações também da vida secular, tem lá suas tarefas a cumprir, seu dia a dia, mas existem outros que são colocados por Deus como liderança da igreja, e são colocados para o trabalho exclusivo. Lembro-me do dia em que os apóstolos, ainda no início da igreja, os apóstolos eles executavam as duas funções. Eles tanto ensinavam o povo, tanto administravam a igreja, como eles tinham também que cuidar da parte social da igreja, e não só da igreja, mas da sua vida em particular, em todos os sentidos, e até de outros irmãos mais necessitados. E assim sendo,
certo dia, houve algumas reclamações na igreja, né? Houve algumas reclamações por parte de alguns, porque fulano está sendo melhor assistido, cicrano quase não é assistido, e a situação está complicada, e os apóstolos fizeram uma reunião, e foi aí que começou, não é, essa doutrina apostólica de um grupo que se dedicasse exclusivamente à palavra, exclusivamente ao ensino da palavra, ou exclusivamente à administração da igreja no corpo espiritual, e um outro grupo que cuidasse da área social da igreja, e consequentemente, quando se fala da área social, fala-se também do lado financeiro, em todos os aspectos, até para a sustentabilidade do outro grupo. Eu acho interessante que em Israel, Deus já tinha estabelecido essa doutrina, porque eram 12 tribos, né? 12 tribos. E na verdade, se olhasse direitinho, era 13, né? Porque contaram Manassés e Efraim, ficou 13. Mas na verdade, as duas eram duas meia tribos e acabava dando uma tribo só. Então, nós tínhamos 12 tribos, mas desses 13 aí, a tribo de Levi foi escolhida para serem o grupo dos levitas, os que trabalhavam exclusivamente no templo, na obra do Senhor. Em contrapartida, sobraram 12, porque, como eu disse, ficou 13, né? Quando somou Manassés e Efraim, sobraram 12 para cuidar daquele da área social. Então, a área social realmente é maior, o grupo é bem maior, e o grupo que cuida da área espiritual da igreja é um grupo menor, sem dúvida. Eu até digo que, se olhar direitinho, se for pela lógica, é 12 para cuidar de um. Acho que não é possível que esse passe aperto, né? Com 12 tomando conta dele, não é possível. E o interessante é que esse também, que foi escolhido, não é, para cuidar da parte espiritual, ele tinha que ser tão dedicado e tão dado à vida espiritual, que ele não podia nem pensar em terra, não podia nem pensar em coisas da terra. É tanto que fizeram uma reclamação: todo mundo recebeu herança, e nós, os levitas, como é que fica a gente aqui? Porque dividiram aí em 12 pedaços o negócio, e aí os 12 ficaram cada um com seu pedaço, não sobrou nada para nós, que ficamos aí para cuidar do templo. Como é que vai ser? Aí o Senhor disse: não, duas coisas eu vou lhe dizer. Primeiro, você não se preocupe, porque a sua herança sou eu. Para mim não tem coisa melhor, não tem herança melhor, porque para os outros cada um tinha seu pedaço de terra, e os levitas, sua herança sou eu. Tá bom para você? A herança dos levitas era o Senhor. É isso que você tem direito. Você tem direito a mim. Aleluia. Mas tem coisa melhor? Tem coisa melhor, rapaz? Não tem. A primeira coisa. E a outra coisa que o Senhor colocou foi o seguinte: não se preocupe não, que esses 12 aí, eles vão ter o compromisso de cuidar de você, de colocar, você não vai precisar correr atrás de nada da terra, tudo eles vão criar uma lei aí que eles vão trazer para o templo, tudo que for necessário, e o que trouxer para o templo, que para mim, como eu sou a sua herança, então você é meu administrador, o que trouxer para mim, você toma conta, que eu não preciso de sair não. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Trouxerem dinheiro aí para o templo, você toma conta, faça o que quiser, porque eu não preciso de dinheiro. Se trouxerem comida, você pode comer, que eu também não como não. Trouxerem roupas, vestes, usa, meu filho, usa, porque eu não uso, entendeu? É meu, mas eu sou a tua herança, então o que é meu é teu, aleluia. Tá bom para você, levita? Então tá bom demais. E assim os levitas passaram a existir dessa forma, em função da causa. Eu sou muito oposto à ideia de que alguém seja pastor de uma igreja ou dirija uma igreja e tenha um trabalho secular. Eu sou oposto a isso, eu particularmente, irmão Josué. Não vou dizer que todo mundo tem que me obedecer, não, que eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas particularmente, na minha visão, não é assim que pode funcionar. Primeiro, o Jesus disse que ou vai agradar um e desagradar o outro. Não dá para servir os dois senhores, ter um patrão e ao mesmo tempo servir a causa do Senhor. Ou deixa uma coisa a desejar ou a outra. Ou ele não serve bem lá no serviço dele, entendeu? Por quê? Porque ele estava orando, aí não deu para. Porque ele estava lendo a Bíblia, não deu. Não, ele estava fazendo um estudo bíblico, aí não deu para trabalhar, não deu para fazer aquilo direito, até perdeu a linha de raciocínio no serviço, enfim. Ou o contrário,
pode ser também do mesmo jeito. Por que não tem a mensagem? É porque não deu tempo ler a Bíblia. Mas por que a mensagem não está ungida? Porque não deu tempo orar. Mas por que não etc. Não, é porque não deu tempo, ela está ocupada demais com as coisas terrenas, então a causa já sofreu dano. Então Jesus falou que não pode acontecer isso. Precisa ser ou um lado ou outro. É 100% você ou 100% o Senhor, nesse caso. 100% a obra ou 100% a sua vida. E interessante que Deus, Ele não acha ruim quando alguém opta por cuidar de si mesmo. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não acha ruim coisa nenhuma. Ele não acha. Você tem todo o direito de cuidar da sua família, da sua casa, da sua vida, do seu trabalho, da sua carreira profissional, a sua vida profissional. Deus nunca achou ruim isso. Nunca disse que isso era errado, que isso era pecado, nem que queria que todo mundo abandonasse o emprego, senão a igreja ia viver como? Tem que ter os 12, que vai cuidar do um, não é? Agora, para aquele que vai executar o trabalho do Senhor, para esse tem lei, para esse tem regra. Ele não pode se envolver com as coisas terrenas. Ele tem que estar à disposição da causa do Senhor. Para esse tem regra. Então veja como é diferente, né? É aquela história. Deus diz assim: eu não obrigo ninguém a fazer nada, mas o camarada quer vir trabalhar para mim, quer, então eu quero exclusividade. Eu não aceito dividir o meu funcionário com ninguém. Você está entendendo? Deus é desse jeito aí. E isso aqui é doutrina. Quem acha ruim, rasga as folhas da Bíblia, mas é essa a verdade, né? É desse jeitinho que a Bíblia ensina. Aí o que acontece? Desde então, da época dos levitas e etc., que agora o apóstolo São Paulo toma essa decisão de ensinar também isso à igreja. Por isso, quando ele diz assim que os que trabalham na palavra, se vocês analisar, quer ver uma coisa? Vamos dar uma voltinha aí. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18. Veja aí o que é que diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de números 17 e 18. Quem é que pode ler aí? Alguém encontrou aí? Pode ler para nós? Ó. Oi? Muito bem. Você está vendo? Então, cada tradução aí tem umas palavras distintas, mas na minha tradução aqui já diz o seguinte, que é a mesma coisa, apenas com outras palavras. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Você imagina o que é isso? Duplicada honra, né? E diz ainda, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, aqueles que são dirigentes de igreja, que trabalham com o povo, que o negócio deles é dar o alimento espiritual para o povo, né? E aí diz ainda aqui a palavra, porque a Escritura diz, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então é os 12 que vai cuidar do um. Isso é doutrina, né? Isso é doutrina bíblica, não tem como mudar essa realidade. O que vai trabalhar exclusivamente para a obra, ele tem o direito de ser assistido pelos demais, e bem assistido. Está escrito, vocês analisarem também 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, ou 2 Coríntios 9, 14, deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que 1 Coríntios 9, 14, deixa eu ver primeiro aqui, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 14, deixa eu ver se é isso mesmo, diz, é isso mesmo, 2 Coríntios 9, 14, diz assim, pela sua, não, é primeira, desculpe, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, deixa eu dar uma olhadinha aqui no texto que eu gosto de citar com precisão, e aqui a memória não está ajudando, isso, 1 Coríntios 9, 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu acho lindo essas palavras de Paulo, porque ele diz assim, ele diz no versículo 11, desse mesmo 1 Coríntios 9, versículo 11, ele diz, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Olha que pergunta, ele está dizendo assim, as espirituais não têm preço, então isso aqui é para os apóstolos, né? Para os pastores de igreja, dirigentes de igreja, o pessoal que trabalha exclusivamente na palavra, os considerados levitas e assim chamados, ele está dizendo dessa forma, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais?
E aí no versículo 14 ele conclui dizendo: assim ordenou Deus, ordenou também o Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É interessante essas palavras do apóstolo São Paulo. Isso é doutrina, irmão. Pouca gente se predispõe a ensinar, mas na verdade é a doutrina da igreja. Você quer ver ainda um outro versículo muito interessante? Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo 6, ainda falando nesse primeiro tópico dessa palavra de hoje, capítulo 6, versículo de número, deixe-me ver aqui, versículo 6, Gálatas 6 e 6, diz assim: e o que está sendo instruído na palavra, aquele que está sendo instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o está instruindo. Imagine você se nós fôssemos fazer isso, viu, irmão? Porque lá nos levitas era só 10%, tá? Lá nos levitas, mas aqui nos apóstolos é a metade, não é metade, pastor? Está a metade aqui. Repartir é pegar meio a meio, esse é o correto, né? Vocês imaginem se nós fôssemos cumprir essa doutrina aqui. É por isso que o irmão Barnabé, ele vendeu, foi tudo e entregou logo tudo. Leva logo tudo, que não adianta eu ficar com a metade mesmo, que eu não tenho tempo para isso. Ele pegou logo tudo e deu logo para a igreja. Mas na verdade, aqui a doutrina apostólica é: aquele que está sendo instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o está instruindo. Imagine, irmãos, nós temos um pastor que todo dia está pregando para nós, todo dia está nos ensinando, seja na escola dominical, seja no culto de domingo à noite, seja na terça-feira, seja na quinta-feira, seja qual dia for, mas todo dia está nos instruindo. Nós temos um dirigente de congregação que está ali, dando a vida dele pela causa, pela palavra. Ele não é brincadeira pregar. Se alguém pensar que é brincadeira pregar, cada um que procure fazer. Pega um microfonezinho e vai lá e começa. Eu conheço uma história de um cidadão que o povo começou a dizer para ele: rapaz, você tem uma cara de pregador, você tem uma cara de um bom pregador. E o camarada dizia: mas eu não prego não. O que, homem, você prega mesmo. Quando eu olho para você assim, eu vejo um pregador, que é um negócio sério. Você tem um jeito assim já de pregador. E começaram a dizer isso para o rapaz, e foram dizendo tanto que um dia o rapaz chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero que o senhor me dê uma oportunidade domingo que eu vou pregar. Aí o pastor disse: se você prega, meu filho? Pastor, olhe para mim, que era para ver se o pastor dizia a mesma coisa, né? Pastor, olhe para mim. Não, imagina, o senhor está falando, vai ter oportunidade, sim, senhor. E quando foi no domingo, aí o pastor deu a oportunidade para ele. Quando ele chegou lá, pegou o microfone, aí abriu a Bíblia e leu um versículo e ficou dizendo: irmão, como diz aqui, então, irmãos, a Bíblia diz, e depois de muito aí ele disse assim: olha, pastor, quando eu descer daqui, eu vou pegar aqueles cabas que me disseram que eu era pregador, tudinho, eu vou pegar eles um por um. Aí o pastor disse: tá bom, meu filho, tá certo, me dê aqui o microfone. Ele, o bichinho, não pregava coisa nenhuma, mas aí disseram que ele era pregador, ele queria pregar. Então tem gente que acha que é muito fácil. Não, isso é beleza, é só pegar a Bíblia e começar a destrinchar. O problema está no destrinchar, viu, irmão? Então aquele que está fazendo o trabalho, irmão, é necessário que os demais entendam isso. É digno de duplicada honra, é preciso ser assistido naquilo que precisar. Então isso é doutrina da igreja. A igreja não pode esquecer desses detalhes, não é? Aí interessante que o apóstolo não é só isso que ele ensina. Vamos fechar o parênteses desse aqui e vamos passar para frente. Ele diz aqui no versículo 14: rogo-vos também, irmãos, rogo-vos também que admoesteis os desordeiros. Imagine só que coisa linda. Admoesteis os desordeiros. Será que é isso que a gente está fazendo mesmo? Consoleis os de pouco ânimo. É para consolar o de pouco ânimo. A doutrina diz: sustentai os fracos. É para sustentar, não é para acabar de matar porque o irmão é fraco. Aqui é interessante, essa é a doutrina. Quando ele começa a dizer: admoesteis os desordeiros, hoje o que mais a gente vê, irmão, principalmente nesse tal desse Facebook, viu? Que eu já tenho a raiva desse negócio, que eu vejo assim, o pessoal pega um irmão errou, fez uma bobeira, uma coisa errada. Aí isso é normal, todo ser humano pode errar.
Aí o camarada põe aquilo no Facebook e começa a compartilhar, e vão compartilhando, e vão divulgando o erro do irmão, e vai, e será que isso é admoestar o desordeiro? Ainda sai dizendo assim, olha só o que é que fizeram, olha só como é que está, olha só como é que... É tanta notícia ruim, uma noticiazinha desse tamanho assim, mas estica tanto, que daí a pouco o mundo todo está sabendo como é que está a coisa errada. Você está entendendo? Não podemos fazer isso. Encontrou o desordeiro, meus amados irmãos, vamos admoestá-lo. Se você o conhece, então vai lá, não vai filmar para compartilhar, para divulgar, não, vai lá ensinar o irmão, dizer que ele está errado. Mas e se ele não aceitar? Aí é problema dele, você fez a sua parte. A sua parte não é divulgar a coisa errada, é admoestar o desordeiro. Se alguém por acaso chegou para você e falou mal do seu pastor, por exemplo, você não tem que sair dali caladinho e dizer, irmão, o senhor tem razão, é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Ele sai caladinho, vai lá no gabinete do pastor, o senhor sabe o que é que fulano de tal diz, assim. Isso é papel de fofoqueiro, irmão, isso é papel de conduíte de Satanás. Sabe o que é conduíte? Aquele negócio que passa o fio dentro. Quando na construção, quem trabalha em construção aqui sabe o que é conduíte, né? Na construção bota aquele canozinho, aquela como é que é conduíte, tem outro nome, pastor, por aqui? Não, é esse mesmo, né? Pronto, aí passa os fios elétricos por dentro, para sair lá do outro lado, dentro de uma laje de cimento dessa grossura, passa os fios assim, tranquilo, sai lá do outro lado, por causa do conduíte. Então, essa gente que ouve aqui, sai dizendo ali, e ouve aqui, sai dizendo ali, eu chamo de conduíte do cão, está entendendo? Sai só levando notícia ruim. Nós, os crentes, não precisamos disso, não fazemos isso. Se alguém vir falar mal de um para você, você deve corrigi-lo, admoesteis os desordeiros. Você deve chegar para dizer, irmão, não diga isso, não é assim, o senhor está errado, e ainda que fosse assim, o senhor não deve falar. Chegue e diga dessa maneira. Se você fizer isso, meu irmão, aí você está cumprindo a doutrina bíblica, e não ouvindo aqui e levando mais para lá. Tá? Depois de admoesteis os desordeiros, disse ele, consolai-os de pouco ânimo. Chega alguém pensando que Jesus não vem mais, viu? Chega alguém dizendo, irmão, rapaz, a prova está grande, eu acho que Deus não está me vendo não. Aí o outro fala e diz assim, meu irmão, eu também acho, porque o negócio também lá em casa está do mesmo jeito, piorou. Aí o coitado já vem com pouco ânimo, sai 100% desanimado. Então você tem que chegar para ele e dizer, que é isso, irmão, como é que Deus não está lhe vendo? Deus vê tudo, e começa a mostrar para ele o outro lado da moeda. Não, irmão, Deus apenas está provando, mas toda prova tem vitória, fica tranquilo, daqui a pouco a bênção chega. É bem assim, confortar ou consolar os de pouco ânimo. O irmão está sofrendo, está na luta, mostra para ele que mais sofreu Jesus, mostra a prova do irmão Jó, mostra a prova de outros irmãos, do irmão Zé, lá do Egito e de tantos outros, vai mostrando assim, quando terminar, ele vai dizer assim, irmão, eu não estou passando nada, eu estava reclamando sem ter razão, isso é lá nada que eu estou passando. É bem assim. É assim que se consola os de pouco ânimo, os que estão meio desanimados. E Paulo disse aqui agora, sustentai os fracos. Irmão, não é brincadeira. Carregar o fraco nas costas não é fácil. Imagine quando a gente diz que a cruz está pesada por aí, e a doutrina bíblica dizendo, carregai as cargas uns dos outros. Você sabe o que é carregar a carga um do outro? É quando a sua cruz está bem pesada, que chega o seu irmão do lado chorando com a dele, aí você pega, irmão, deixa eu te ajudar aqui, pega a dele, bota em cima da tua e sai levando as duas para ajudar o irmão, entendeu? Isso é sustentar os fracos, isso é carregar as cargas uns dos outros. Mas se eu não estou aguentando nem a minha, eu vou levar a do irmão fulano. Se eu não estou aguentando nem a minha luta, eu vou ajudar esse irmão com a luta dele. Pelo amor de Deus, irmão, nós somos crentes, a nossa força vem do Senhor. A Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Você pode dizer que é fraco? Não, você não pode dizer que é fraco. Você pode estar fraquinho, quase caindo, você tem que sair dizendo, Deus só é forte, porque o Senhor me dá força. Aleluia. É assim. É assim que você vai conseguir ajudar ou sustentar os fracos. E ainda diz, sede paciente para com todos. Agora esse fraco aqui, não é fraco só de luta não. Quando Paulo complementa dizendo, sede paciente para com todos, ele está falando daqueles fracos que erram. Aqueles fracos que erram com muita facilidade. Tem uns irmãos que é tão fraco, que eles se confortam em dizer que a carne é fraca. Eles esquecem que o espírito está pronto. Mas eles vivem dizendo que a carne é fraca. São fracos demais, fraco demais. E quando a gente vê esses fracos assim, a vontade que dá de botar eles para longe da gente. Não é verdade? Não, irmão, de gente fraca que nem você, eu quero distância. Não é assim não.
Paulo disse assim: peraí, meu filho, seja paciente para com todos, tenha paciência com o irmão, um dia ele recebe força e ele vai se tornar forte, não precisa sair matando só porque o bichinho está doente, né? Porque eu digo que nós somos o exército que mais abandonamos os nossos feridos. Nós somos um exército, irmãos, que eu vou te contar, se nós não abandonássemos os feridos, se nós acolhêssemos os feridos e ajudássemos os feridos, nosso exército era muito, mas muito maior e muito mais forte do que o que somos. É porque nós abandonamos os feridos, sabe? A nossa sorte, cada um que cuide por si mesmo, cada um que tome cuidado, porque enquanto você estiver inteiro, entendeu? Você tem um exército com você não está sozinho não, todo mundo, não, aquele irmão aquele é crente, não, aquele ali é santo, aquele eu conheço, não, aquele irmão ali, é todo mundo com ele, enquanto ele estiver na linha, mas tem uma coisa, o bichinho fraquejou, aquilo é um cabra ruim, e começa o negócio, já todo mundo chuta e abandona. Eu digo, irmão, única pessoa que toma conta de caco de vaso quebrado é Jeová. Só Jeová gosta de caco de vaso quebrado, porque ele consegue fazer outro vaso novo, viu? Mas o povo, irmão, meu Deus do céu, o povo é muito difícil. A Bíblia nos dizendo, precisamos sustentar os fracos, precisamos ser pacientes para com todos, mas não é porque o irmão é fraco que a gente vai ficar tolerante com ele, mas a Bíblia diz que é para ser tolerante para com os fracos na fé, com toda clareza, é literalmente ser paciente, tolerante e suportar os fracos na fé. Inclusive, irmãos, quando Paulo disse para a gente ter cuidado ao julgar um irmão, ele disse: cuidado por ti mesmo, olha por ti mesmo, tem muito cuidado, porque hoje é o irmão, mas você também é um corpo, você também tem carne, amanhã pode ser você, e que Deus te guarde e te livre, mas amanhã pode ser o teu caso. Então é preciso ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que é bem-aventurados misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Isso significa que aqueles que não têm misericórdia de ninguém, duro ou dificilmente alcançará do Senhor misericórdia. Será que ele se acha tão santo a ponto de agradar 100% a Deus e não depender nem da misericórdia? Será que é isso? Porque se ele pensar, se ao menos passar pela cabeça dele, eu dependo da misericórdia de Deus, ele vai se lembrar que Jesus disse: aquilo que quereis que os homens vos façam, isso fazei vós primeiro. Quando estiveres orando, perdoai os homens as suas ofensas, para que vosso Pai Celestial também vos perdoe a vós. É interessante saber disso. A gente precisa, irmãos, cada dia ser mais misericordioso. Nós temos um coração muito... Eu vou falar assim com toda clareza, é muito duro, nosso coração é duro de mexer. Pense num povo do coração duro, somos nós. Eu digo com muita clareza, eu digo nós porque eu estou no meio, eu estou botando no pacote todinho, não tiro ninguém não. Nós temos um coração duro, nós, irmãos, somos difíceis de perdoar. A gente até diz que perdoa, mas diz aqui, não, irmão está perdoado, tudo bem, mas quando a gente vira a esquina ali, ele está falando para o outro: tu sabe o que fulano fez? Tu sabe o que aconteceu com ele? O cara nem está sabendo, mas agora vai saber, porque eu estou aqui para... meteu a lenha. Você está entendendo? Então é preciso ter cuidado, isso não é perdão não. Isso não é perdão não. A gente precisa aprender o que é misericórdia, quero e não sacrifício. Eu me lembro do dia que Jesus de Nazaré estava lá no meio de um bocado de pecador, ia passando os escribas e fariseus, chamaram os discípulos e disseram: aquele ali é o teu mestre? E eles disseram: mas aquele que é o profeta de Israel, que é o santo Messias que vocês dizem, onde ele está? E o salmista que disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Onde está o teu mestre? Sentado aonde? Os discípulos ficaram sem palavras, mas Jesus tomou conta do negócio. Jesus, de cá, ouvindo até pensamento, ele simplesmente olhou e disse: ei, hipócritas! Foi assim, na cara de pau. Disse: ide aprender o que a misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Porque os sãos não precisam de médico. Era mesmo que dizer: os sãos não precisam de mim, os super santos não precisam de mim. Quem precisa de mim são os doentes, são aqueles que ainda reconhecem que falham. Aleluia. Se alguém quiser ser amigo de Jesus, reconheça que precisa dele. Aleluia. E se você precisa dele, então
aprenda a suportar um fraco na fé. A Bíblia diz, você precisa estender a mão para o ferido. É diferente, irmãos. Vocês sabem o que aconteceu naquela parábola do samaritano, estão lembrados, né? Passou lá o sacerdote, não estava nem aí com o coitado do meio morto, só porque o bichinho estava meio morto. Veja que não estava 100% morto ainda, mas também não estava totalmente vivo, né? Estava meio, assim, cambaleando. Aquele crente fraco, falho, não sabe se vai, não sabe se fica, um dia está na igreja, outro dia está lá, não sei aonde, eu não quero nem falar, e etc. Tá? Aí o sacerdote passa de largo, esse tipo não faz meu tipo, né? Aí tinha um levita também, né? O levita, que era sustentado até pelo meio morto, viu? Mas agora passa de largo também, não está nem aí. Aí Jesus disse, mas vem um samaritano, e olha para aquele cidadão e move-se de íntima compaixão por ele. O moço não era da parentela dele, não era família dele, não era amigo dele, não era nem conhecido dele, mas ele teve compaixão do estado do rapaz. Eu não quero saber quem ele é, eu quero saber o estado que ele está. Ele não está 100% vivo. Esse cidadão também não está 100% morto. Esse cidadão precisa de ajuda e tem chance para sobreviver, tem chance para escapar. Então eu vou ajudá-lo, eu vou estender a mão a ele, eu vou ajudar, vou erguer, vou colocar na minha cavalgadura, vou gastar o meu azeite, vou gastar o meu vinho e ainda vou gastar o meu dinheiro, mas eu quero ver ele vivo, aleluia. Isso é amor, isso é misericórdia, isso é pensar em si, isso é olhar para o amanhã e ter medo do amanhã, tá certo? Nesse ponto é medo do amanhã, é preciso entender isso. Então, irmãos, nós precisamos ser pacientes para com todos. Deixa eu prosseguir aqui, um outro ponto da doutrina, dizia o apóstolo São Paulo, isso é doutrina da igreja. O povo gosta muito daqueles cultos de muito, receba aí. Mas esse culto assim, o povo não gosta muito não. Mas graças a Deus hoje deram a oportunidade, irmão Josué, né, pastor? Graças a Deus, então, aí vamos aqui devagarinho. Diz aqui o seguinte, vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Meu Deus do céu. Mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com os bonzinhos. Para com todos. Para com todos, segui o bem para com todos, não interessa quem é, o bem é para fazer a todos, mas nós temos o costume de fazer bem a quem merece, é costume nosso. Não, irmão, vamos ajudar, que esse irmão merece, não, vamos ajudar, porque esse cidadão merece. Agora o que não merece, a gente não ajuda não merece. Esse não fez por onde merecer, não vou ajudar, não estendo a mão. É assim ou não é assim? Mas aqui diz, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, e principalmente aos domésticos da fé. Fazer o bem a todos, sabe por quê? Que a mesma Bíblia diz, aquele que sabe, e eu vou trocar o sabe por pode, que dá a mesma, sabe ou pode? Aquele que sabe fazer o bem, e não o faz, comete pecado. E agora? Imagine quantos pecadores nós temos por aí, precisando perdoar alguém, porque depende do perdão de Deus. Está entendendo? É coisa séria, Quem sabe, quem pode fazer e não faz, comete pecado. Custa nada fazer, mas não merece. E daí? Já pensou se Jesus fosse te dar o que tu merecia? O que é que tu ia levar daqui hoje? Uma surra, desculpa a franqueza, mas é o que nós merecemos. Uma surra para cada um, e das boas. Deus não deu para nós o que nós merecíamos não, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós os melhores do mundo, sendo nós um povo assim que nem errava, sendo nós ainda pecadores, Ele deu a sua vida, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, Ele não morreu por gente boa. Se Ele tivesse morrido por gente boa, eu não estava aqui, graças a Deus, viu, que eu estou aqui porque Ele morreu por gente que não valia nada, que era eu, tá certo? Paulo, quando disse assim, de todos os pecadores eu sou o principal, é porque ele não me conhecia. Eu digo a você, se ele soubesse quem era Josué Medeiros, ele ia dizer, não, eu sou o segundo, Josué é o primeiro, entendeu?
É desse jeitinho. No entanto, eu estou aqui. Mereço? Não mereço. Não mereço nada do que Ele faz por mim. Todo dia eu tenho que chorar nos pés dEle e dizer: Senhor, por que Tu estás fazendo isso? Tu está me aumentando a minha conta agora que eu não dou conta de pagar mesmo. Todo dia eu vejo que eu não dou conta de pagar a dívida. A dívida está cada dia mais alta, porque eu não mereço e Ele faz. E agora por que eu vou dar para o irmão só o que ele merece? Por que eu vou pegar para o outro e dizer: não, aquele não, que ele não merece? Não, de jeito nenhum. Aquele que pode, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Livre-me, Deus, de pecar por omissão. Livre-me, Deus, de pecar por não fazer o bem, podendo fazê-lo. Se alguém disser que eu sou besta, que eu sou doido, que eu não tenho juízo na cabeça, não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Pode dizer. Aceito ser besta, só não aceito ser pecador. Aleluia. Prefiro ser chamado de besta, de doido, de tantos outros nomes parecidos com esse que eu não posso citar aqui, mas desse jeito, prefiro ser chamado assim, do que ser chamado de pecador, cabra ruim, que não dá um pão, doido, ou que não estende a mão a quem não merece, tá certo? Que eu digo que amar, irmão, amar quem presta é fácil. Quando um rapaz se apaixona por uma moça por um rapaz, mas é muito natural. A moça é bonita, né? Só anda num cheiro tremendo, arrumada que parece uma princesa. Não sei se vai continuar assim depois de casar, mas começa assim, entendeu? Manda aquela coisa espetacular, que chama a atenção de todo mundo, entendeu? Uma inteligência só, uma menina estudada, uma menina educada, aquela coisa, rapaz, e bonita de fazer raiva o diabo, porque o diabo não tem diaba, né? Então ele tem inveja dos seres humanos. Então você imagine a situação. Qual é o rapaz que não ama? Qual é o rapaz que não apaixona por ela? Imagine o inverso da mesma coisa. Um rapaz bem vistoso, já não vou dizer bonito, porque não conheço homem bonito, mas um rapaz bem vistoso, tá? Um rapaz trabalhador, um rapaz limpinho, cheirosinho, arrumadinho, educado, culto, estudado, intelectual, enfim. Qual é a moça que não diz assim: oh meu Deus, me dá uma benção dessa, entendeu? Quero um desse eu apaixono assim, sem ninguém mandar, sozinho, entendeu? Agora, amar quem não presta, amar gente feio, fedido, desajeitado, metida, retroagido, para não chamar aquele nome, entendeu? Mente retroagida, aquele tipo de pessoa que persona não grata mesmo, que a gente não quer nem por perto. Quem é que vai amar uma coisa dessa? É difícil, você está entendendo? É difícil, mas é aí que Deus prova o seu amor para conosco, amando-nos, sendo nós esse segundo e não aquele primeiro, sendo nós o que não prestava e não gente boa. Agora, por que nós não vamos pelo menos imitar ou tentar imitar? Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e o mesmo Paulo disse: sede depois imitadores de Deus como filhos amados. Se Deus agiu assim, precisamos imitar, precisamos tentar fazer da mesma forma. Amém, meus irmãos? E Paulo continua agora dizendo: regozijai-vos sempre. Quando ele diz regozijai-vos sempre, ele está dizendo em qualquer situação, em qualquer circunstância, sinta, tenha em si o gozo da alma. Sabe por que Paulo deu essa doutrina à igreja? Paulo está dizendo à igreja assim: meus filhos, a tua alegria, o teu gozo, aquilo gostoso que você sente na alma, aquilo não está atrelado às coisas desse mundo não, para que você só sinta alegria quando estiver com o bolso cheio de dinheiro, para que você só sinta alegria quando estiver em plena saúde, para que você só sinta alegria quando estiver com toda a assessoria necessária por perto à sua volta. Não, Paulo está dizendo: regozijai-vos sempre, ou seja, com dinheiro ou lisinho, regozijai-vos, com saúde ou cheio de doença, regozijai-vos, empresário ou desempregado, regozijai-vos, aleluia, seja com os amigos lhe aplaudindo ou com todo mundo lhe criticando, regozijai-vos, não interessa qual é a situação que envolve o seu dia a dia, o que acontece à sua volta, tudo isso é passageiro, você regozijai-vos no Senhor. Sentir alegria de crente não está atrelada às coisas do mundo. Jesus disse que a tua alegria deve ser só por se lembrar,
só por se lembrar que o teu nome está escrito no céu. Foi Jesus que disse. Quando você lembrar assim, ó, meu nome está no céu, não interessa quantos cão estão pulando à sua volta, sinta alegria por estar o vosso nome escrito nos céus. Foi Jesus que ensinou. Irmãos, é preciso saber disso. Tem gente que pensa que a alegria dele é quando ele está de carrão, ou a alegria dele é quando ele está com muito dinheiro no banco guardado, que não tem como usar, e não tem para que usar, e não sabe nem o que fazer, aleluia. Ele pensa que o dinheiro, a alegria dele é quando ele está num cargo assim, sabe, diferenciado, numa posição de destaque para todo mundo. A alegria dele é quando ele aparece. Não, irmãos, a alegria de crente não é quando ele é usado, a alegria de crente não é quando o Espírito Santo o usa através dos dons, não é nem mesmo quando ele expulsa demônio, porque os discípulos se alegraram por expulsar o demônio. Jesus falou assim: não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, nem isso, nem você dando ordem e o cão se ajoelhando, você ainda não tem motivo para sentir alegria. Agora, quer ver alegria mesmo? Alegrai-vos por estar o vosso nome escrito nos céus. Isso é regozijai-vos sempre no Senhor. Sabe o que é que ele está dizendo? Ainda que você não expulse demônio, mas tem nome lá, tem motivo para se alegrar. Ainda que você não seja grandemente usado por Deus, tem nome lá? Tem, então tem motivo para se alegrar. Ainda que você não seja uma pessoa de destaque, talvez ninguém nem te veja, não saiba nem o teu nome, mas não tem nada não, tem nome lá? Tem, então sinta alegria por ter o nome escrito nos céus. É isso que ele está dizendo, regozijai-vos sempre no Senhor. Depois ele diz assim: orai sem cessar. Aí, meu Deus do céu, aqui se eu fosse falar disso aqui, aí o negócio ia demorar mais. Eu vou dar um pulo. Orai sem cessar não é pensar sem cessar, e nem ainda cochichar sem cessar. Tem gente que pensa que oração é cochicho ou pensação. Gostou do verbo? Nordestino, quando não tem verbo, nós faz. Pensação, o que é isso? A pessoa fica pensando em orar e acha que está orando, porque a palavra oração vem de oral, é alguma coisa que sai da boca. Você está entendendo? Refere-se à sua boca, não à sua mente, tá certo? Então, oração é abrir a boca e falar, tá certo? Isso é orar. Agora, as pessoas ficam assim: diz que está orando. Oração. De jeito nenhum. Mas, irmão, eu estou orando em espírito. Não. Nada a ver de orar em espírito, não é ficar pensando em orar, não. Paulo disse: orarei com o meu espírito e também orarei com o meu entendimento, não foi? E do que ele está falando? É de pensação? Não, ele está falando de línguas estranhas. Pode olhar lá o capítulo 14, 1 Coríntios. Ele está falando sobre orar em línguas. Ele está dizendo assim: aquele que fala línguas edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Aí ele vai dizendo assim, a respeito das línguas, ele diz: eu dou graças a Deus porque eu falo mais língua do que vocês tudinho. Graças a Deus. Isso era Paulo, né? Não tem nada a ver com isso. Aí depois ele continua dizendo: quando eu estiver orando, eu preciso falar com o meu espírito, mas também preciso falar com o meu entendimento. E espírito fala, de crente, espírito de crente fala, aleluia. Tem que falar sim, principalmente Espírito Santo no crente, aleluia, fala sim. Aleluia. Então o que acontece? Orar com o meu espírito e orar com o meu entendimento. Ele está dizendo: orarei em línguas, mas também orarei no meu idioma, para que todo mundo possa me ouvir e me entender. É isso que ele está dizendo. Então, se oração em espírito, meus amados irmãos, oração em espírito é línguas estranhas, aí eu fico me perguntando: o que é esse negócio desse que o povo fica fazendo, dizendo que está orando? Orar em espírito não é ficar calado. Orar em espírito, se você estiver orando em português, você está orando em português. Mas se você estiver orando em línguas estranhas, Paulo disse: o meu espírito ora bem, ainda que o meu entendimento fique sem edificação e sem fruto. Tá? Fique sem fruto algum o meu entendimento, porque eu não estou entendendo o que eu estou dizendo, que eu estou falando em línguas, mas o meu espírito ora bem. Então ele disse: que farei então? Orarei com o meu espírito e também orarei com o meu entendimento. É isso que ele está dizendo. Agora, por que a gente pensa que orar em espírito é ficar pensando? Não, meus filhos, não vamos confundir as coisas. Talvez o povo pense isso
porque tem pouca gente que resolve ensinar essas coisas. Mas é preciso dizer essas verdades, para que o povo não fique pensando que ao dobrar os joelhos e ficar ali calado, pensando em orar, achar que orou. Fica 1 hora lá de joelho. 1 hora. Depois diz, hoje eu tirei 1 hora de oração. Não, você passou 1 hora pensando em orar e não orou nem 5 minutos. Você está entendendo a diferença? Aí depois reclama, Deus, por que eu oro tanto e o Senhor não responde? Eu não vejo essa oração toda, eu vejo um monte de pensação, mas em oração eu não vejo. Aleluia, Deus quer te ouvir, Deus quer te ouvir. Mas irmão Josué, Deus escuta até pensamento. Eu sei disso, nós sabemos disso, mas e daí se ele mandou falar? Ele foi quem mandou falar. Não, eu não tenho culpa disso. Se ele disse assim, eu quero ouvir. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que é petição em tudo conhecidas? Oração detalhada. Senhor, eu quero um carro. Já orou por um carro. Agora, se tiver juízo, Senhor, eu quero um carro 2015, de 7 lugares, eu quero um carro da marca tal, de preferência que é melhor, eu quero, entendeu? Isso é oração em tudo conhecida, não tem problema nenhum, está tudo certo, não tem nada errado. Agora, se eu fosse você, não gastava nem tempo com esse negócio de carro. Eu preferia fazer diferente. Senhor, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero os 2 espirituais. De preferência, Senhor, aquele dom, para mim poder ser usado nisso, naquilo. E vai detalhando. Ah, irmão, pense numa resposta. Já vem junto com o carro, já vem com o pacote. No pacote, já vem o carro junto. Está entendendo? Quem pede a coisa certa, recebe a bênção dobrada. Está entendendo? É desse jeito. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, Jesus falou, as demais coisas serão acrescentadas. Está errado o que eu estou falando? Está errado o que eu estou dizendo? Vem no pacote ou não vem as demais coisas? Vem. Peças espirituais que as materiais vai vir no pacote. Não estou inventando isso. E nem é chavão de pregador, é Bíblia Sagrada. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Automaticamente ele bota no pacote. Enfia esse carro aí no meio desse pacote chamado Espírito Santo aí para esse crente, que ele está pedindo negócio de poder, negócio de dons espirituais, ele quer ganhar alma, ele quer trabalhar para mim, então bota esse carro no meio que ele vai precisar. E bota lá. O que tem? Qual é o problema? Eu estou falando num carro, mas pode ser qualquer coisa. Até uma fazenda ele bota no meio do pacote. Cabe, fica tranquilo que cabe. Então, o negócio é orar. Se orar, Deus responde. Ele ia passando, Adão, cadê tu? Perguntando. Eu fico pensando, será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. E por que perguntou? Queria ouvir Adão falar. Adão, não, eu estou aqui escondido. Por quê? Não, que eu vi a tua voz, vi que eu estava no quente, mostrou. Deus puxando assunto. E Deus não sabia? Sabia. Mas ele queria conversar. Ah, foi ela. Ah, mulher, então vamos orar também. Vamos lá, chegue. Diga aí, por que você fez isso? Ele não sabia por quê. É desse jeito. Você está entendendo? Encontra Elias dentro de uma caverna lá e vai perguntar, o que é que tu está fazendo aqui? Deus não sabia que ele estava fugindo de Jezabel para não morrer? Sabia. Foi Deus que mandou fogo lá. E quem sabe não foi Deus que mandou a Jezabel fazer o bilhete? Tudo isso ele sabia. Mas e daí? E daí se de repente Deus quer conversar, Deus quer falar? O cego está clamando misericórdia, misericórdia. Jesus vai perguntar para o cego, o que é que você quer? Eu vejo a maior incoerência, aparentemente falando. Parece uma grande incoerência. Um cego dos 2 olhos, pedindo misericórdia, ele vai perguntar o que é que o cego quer. Não dá para o ceguinho dizer, o senhor nem imagina o que eu quero. Mas não, ele quer ouvir, ele quer conversar, ele quer que você fale. Aí o crente fica lá, Senhor, eu te dou graças por tudo. Tudo é o que, meu filho? Esse tudo que você fala, é do que você está agradecendo mesmo? Senhor, abençoe a minha casa. Tá, abençoe, mas abençoe assim com que benção, em que área, como é que é? Destrincha aí para mim, troca em miúdo, esmiuça para mim, detalha. Deus quer te ouvir. Fala para esse irmão do lado aí, Deus quer te ouvir conversar. Conversa com ele. Orai sem cessar. Pode alguém lhe chamar de doido, não tem problema. Se alguém disser, é doido, está falando sozinho. Você diz, sozinho não, rapaz. Quem fala sozinho é tu, eu estou falando com Jeová, aleluia. Estou falando sozinho não. Posso estar no volante do meu carro, num farol, orando. E daí alguém olha do lado assim, está falando sozinho? Não, senhor, eu estou falando com o céu. O senhor não fala com o céu? Daí, qual o problema? Estou falando com o céu, e o céu escuta, aleluia. E escuta sim. Então você pode orar, você pode gritar, que não tem problema nenhum. Inclusive Deus gosta de ouvir grito. Viu? Deixa eu terminar aqui. O Senhor disse assim ainda na sua palavra, não extingais o Espírito. Eu pulei uma aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É fácil essa doutrina? Eu falaria mais meia hora, mas não vou falar não, senão o pastor Hermógenes nunca mais deixou eu pregar. Aleluia. Em tudo dai graças. Isso não é uma doutrina fácil.
Isso não é uma doutrina fácil? Agradecer pelas coisas boas? Ora, ganhei um presente, eu digo obrigado. Me deu um soco, eu vou dizer obrigado. É fácil dizer obrigado pelo soco que eu levei? Mas a Bíblia diz, em tudo, dai graças. Ganhei o carro, obrigado Jesus. Bateu o carro, obrigado Jesus. Mas por que eu devo dar graças pelas coisas ruins que me acontecem? Primeiro, porque a Bíblia diz em tudo. Em tudo não tem exceção, é em tudo. Segundo, porque a Bíblia diz que todas as coisas, outra vez, sem exceção, todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se alguma coisa não contribuir para o bem de alguém, o segredo não está na coisa, está no alguém. É porque alguém provavelmente não é chamado por Deus, não é chamado por seu decreto, ou tampouco não ama a Deus. Porque se ama a Deus e é chamado por seu decreto, todas as coisas contribuem para o teu bem. Cabe a você ter paciência para esperar o resultado lá na frente. Cabe a você observar e ter a visão do ângulo por onde é que esse negócio vai servir para o meu bem. Aleluia. Já me aconteceram muitas vezes coisas que eu fiquei me perguntando a mim mesmo. Por que será? Como é que isso aqui vai dar no meu bem? Eu quero só entender como é que esse trem vai ser bom para mim. Aleluia. Eu estou querendo entender como é que isso aqui vai ser bom para mim. Mas aí o tempo passa. E Jesus disse assim, o que eu faço, tu não sabes agora. Só depois tu entenderás. Cabe a crente esperar para entender o depois de Deus. Quem diz amém? Em tudo dai graças. E aí sim, não extingais o Espírito. Ou seja, não expulse o Espírito Santo de você, da sua vida, do seu derredor, da sua casa, do seu convívio, das suas ações, enfim, não extingue. A palavra extinguir, aqui, tornar extinto, fazer deixar de existir, acabar, expulsar, mandar embora. Não extingais o Espírito, dê lugar a Ele, dê vazão a Ele, seja amigo dEle, converse com Ele todo dia, mantenha Ele por perto, mantenha assim, a comunhão com Ele, tá? Dê lugar, quanto mais lugar você der a Ele, mais Ele vai te usar, mais Ele vai te abençoar. Não extingais o Espírito. O salmista chegou a dizer, Senhor, o Senhor quer tirar qualquer coisa de mim, tudo bem, o Senhor tem todo direito, fique à vontade. Agora eu faço um pedido, pelo amor de Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele está dizendo, quer tirar o reino, tira o reino, quer tirar o trono, tira o trono, quer tirar a coroa, pode tirar as vestes reais, todo o dinheiro de Israel, pode levar se quiser, pode tirar qualquer coisa, até a família, se for necessário, tirar. Mas, por favor, não retire de mim o teu Espírito Santo. É como se ele está dizendo assim, eu sei que sem Ele eu não subo, sem Ele eu jamais chegarei ao céu, sem Ele eu não te conheço, sem Ele eu não te conhecerei, sem Ele eu não tenho oportunidade, eu não tenho chance, eu preciso dEle para recomeçar. Aleluia! Então tire tudo, Senhor, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. E aí o apóstolo diz ainda, não desprezeis as profecias. Eu quero terminar. Pode terminar? Pode, meu irmão? Ou é para dizer amém agora? Pode terminar mais um pouquinho? Mais uns minutinhos. O pastor disse, fique à vontade. Traduzindo aqui para os irmãos, ele disse, fique à vontade. Pastor crente, pastor Hermógenes é crente, meu Jesus. Não. Conserva, Jesus, o teu servo. Aqui, não desprezeis as profecias, para terminar. Ele diz assim, não desprezeis as profecias. Ou seja, profecias, não disse qual. Não disse que profecia. Eu um dia estava numa igreja e eu vi uma criança, rapaz, era um rapazinho, que leu um versículo na Bíblia, que eu já tinha lido muitas vezes, mas nunca tinha prestado atenção, detalhe, e o rapazinho leu aquele negócio e disse, desse jeitinho ele falou, está lá em 2 Crônicas 20 e 20, ele disse desse jeito assim, está escrito assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. O rapazinho leu este versículo, e disse para os irmãos, irmão, eu creio em profecia, eu creio em qualquer um, irmão, todas as profecias boas que vêm eu acredito. Ele já fez logo a ressalva, as boas, né? Se eu acredito em tudo. Ele disse assim, porque é o seguinte, se o camarada profetizar para mim e for de Deus, se ele disser que Deus vai me dar uma casa, e for de Deus, a casa não vem? Vem. E se ele disser que Deus vai me dar uma casa e não for de Deus, e eu acreditar, Deus não honra a fé do crente? Então, quando Deus honra a fé do crente, eu vou ganhar a minha casa, que eu acreditei.
Agora ele, se perder a dele para dar para mim, é problema dele. Quem mandou ele profetizar sem Deus mandar? Aí o menino falou isso, eu digo, rapaz, esse menino está certo, esse menino tem razão. O menino tinha razão mesmo no negócio. Porque eu digo, olha, a fé é que faz as coisas acontecer. A fé é o segredo. Você creu, Deus faz. A Bíblia diz em todos os lugares, seja feito como crente, seja feito conforme crente, seja feito conforme a tua fé. É sempre da maneira que a gente acredita. Eu até li um livro que dizia que Deus é do tamanho da nossa fé. Do jeito que a gente acreditar é como Deus faz, né? E eu acho interessante que eu vi o apóstolo São Paulo falando assim, criei, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Então aquilo que a gente acredita, a gente fala. Aí Jó disse assim, o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Era exatamente o que ele tinha medo que acontecesse, porque ele acreditava que poderia acontecer, foi exatamente o que aconteceu. Eu disse, quer saber da coisa? Eu vou acreditar só nas coisas boas, glória a Deus. Vou acreditar só que vai dar tudo certo, glória a Jesus. E assim sendo, eu aprendi na Bíblia que esse negócio de fé remove montanha, irmão, faz coisa que até o cão duvida. Então o que acontece? Diante disso, aí eu pensei, o menino tem razão. Se o camarada profetizar, eis que eu vou trocar teu carro esse ano, olha. E eu querendo, eu digo, eu recebo, eu acredito. Acredito agora. Se Deus não estiver falando, Deus toma o dele para dar para mim, mas eu não quero nem saber. Quem mandou você falar o que Deus não mandou? Então eu aprendi que profecia a gente acredita para prosperar. Em Deus a gente acredita para ter estabilidade. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. É estabilidade. Crede nos seus profetas e prosperareis. Profeta disse coisa boa, estou levando para casa, não quero nem saber. Aleluia. Se alguém disser, mas rapaz, Deus não mandou, não quero nem saber, eu creio, é coisa boa, eu creio, eu não creio na coisa ruim. Acaba me profetizar coisa ruim para mim, vai perder o tempo, não adianta não, que eu não acredito, mesmo. Um dia um cara chegou, subiu numa estátua de um cidadão no meio de uma praça, uma estátua do João Câmara lá, e profetizou que eu ia morrer naquela noite, porque ele ia botar meu nome na boca do sapo. Eu digo, pode botar, que eu não morro de jeito e maneira. Isso fazem 23 anos, foi em 92, até hoje eu não morri, aleluia, porque eu não acredito. Eu não acredito. Agora, ao contrário disso, quando dizem que Deus vai me abençoar, eu recebo, que é uma maravilha, e estou sendo abençoado, graças a Deus. Então, Paulo disse, não desprezeis as profecias. Agora, cada profecia que você ouvir, esse versículo ele é atrelado ao segundo, preste atenção. O segundo ele diz assim, examinai tudo e retende o bem. Ou seja, alguém profetizou, não é para você simplesmente engolir tudo, que nem um avestruz, está entendendo? Comendo tudo que vem pela frente, não. Mas ele disse assim, também não jogue fora. Também não jogue fora. Examine tudo e veja lá o que for bom. O que for bom você guarda. O que não prestar, aí você joga fora. É exatamente o que eu faço. Profetizou para mim, eu analiso. Examino. Essa parte aqui é boa. Essa aqui eu recebo. Essa aqui não presta não. Essa aqui eu jogo fora. Examinai tudo e retende o bem. Você está entendendo o que é que Paulo está dizendo? Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem. Cada um tem que ter juízo para fazer do jeitinho que a Bíblia está dizendo. Se fizer assim, mas funciona, que é uma maravilha. Você está entendendo? Agora, para concluir, Paulo disse assim, abstende-vos de toda aparência do mal. Irmão, que coisa extraordinária. Abstende-vos de toda aparência do mal. Ele está dizendo assim, não espere o mal chegar para você fugir dele. Lá longe despontou um negócio que parece mal. Você diz, rapaz, aquele negócio parece que não é bom não. Homem, aquilo ali é melhor ficar de longe. Já você já vai saindo do que parece que é ruim. E se alguém de lá reclamar, rapaz, tá fugindo aqui, é porque... Não, porque pareceu que não prestava, eu já estou saindo fora. Pareceu, não sei se presta, não estou dizendo que não presta. Pareceu que não presta, estou saindo fora. Você está entendendo? Abstende-vos de toda aparência do mal. Tem gente que não sabe se livrar da aparência do mal. Não sabe se livrar. Imagine que eu poderia até falar uma coisa aqui, bem simples, mas que muito acontece em certas culturas por aí, né? Um dia eu vou contar um caso que aconteceu na minha casa. Quando eu morava aqui em Rio Verde, morava ali no Santo Agostinho, aí um dia meu filho menor não, que menor é o Reuel, o Rafael, devia ter aí os seus 17 anos e meio, quase 18. Mas o Rafael, um dia foi descendo assim, tocaram a campainha lá de casa, e ele foi descendo, pai, já estou indo, viu? Já estou indo, o senhor vai mais tarde? Eu já estou indo. Aí eu disse, mas você está indo como, meu filho? Vai de a pé? Disse, não, vieram me pegar. Eu disse, quem veio lhe pegar?
Aí quando eu cheguei assim na varanda lá, que eu olhei para baixo, aí tinha uma senhora, eu engalhei para não dizer, mas vou dizer, uma senhora lá dentro do carro, a irmã, veio buscar o Rafael. Aí eu falei para ele já ia descendo na escada, correndo, assim, ei, peraí, mas você vai, mas quem? Não, que vieram me pegar. Eu digo, não, vieram quem veio lhe pegar? Eu estou vendo ali só uma irmã. Não, mas ela mesmo veio me pegar. Eu digo, meu filho, você é um rapaz. Ela é uma senhora, até onde eu sei, é casada. Ô pai, o que é que o senhor está pensando? Não estou pensando em nada. Eu estou dizendo para você, vigiar, meu filho. Usa a cabeça. Essa irmã não tem juízo na cabeça, porque vem por aí uma senhora casada com o filho do pastor dentro de um carro, só os dois. Não está certo. Mas, irmão, é porque a mente do povo está muito contaminada. Não quero nem saber se a mente do povo está limpa ou contaminada. Livra-te da aparência. Não é do mal. Do mal nos livra o Senhor. Foi Jesus quem orou por nós, dizendo, não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. Então, quem me livra do mal é o Senhor, que eu não tenho como. Agora, eu tenho como me livrar do que parece mal. Isso eu tenho como. Isso é mandamento para mim. Para mim, me livrar da aparência do mal. E ali eu dei a doutrina para o menino na escada mesmo. Falei, sobe, meu filho. Deixa que eu falo com ela. Mãe, pai, quer que ela vai? Não, deixa eu falar com ela. Chegou ela falou, irmã, ele não está pronto ainda não, mas irmã pode ir que eu estou descendo para lá, eu levo ele. Ah, tá bom, pastor, pode senhor. Resolvi o problema. 2 palitos, mas não vai. Não vai. Não é assim que funciona. Mas o que eu mais vejo por aí, na cultura moderna, é isso. Anda até 2 casados, mas 2 casados com pessoas diferentes. Anda no mesmo carro. E amigos. É quase família. Está quase mesmo. É perigoso isso, tem que ter cuidado. Livra-te da aparência do mal, a Bíblia diz. E não é só isso, tem muitas outras áreas da vida que a gente tem que se livrar da aparência do mal. Mas eu não deixa para lá. E o último versículo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus nos santificará. Seguindo a doutrina, Deus nos santificará em tudo. Todo o espírito, alma e corpo será conservado, seguindo a doutrina, será conservado plenamente irrepreensível para o glorioso dia do arrebatamento. Quem espera esse dia, diga glória a Jesus. Meus filhos, meus irmãos, meus queridos amigos e servos de Deus, vamos pegar isso daqui, vamos ler, vamos examinar, vamos seguir, mesmo ao pé da letra, como assim se diz. É necessário, os dias são maus, e é preciso que crente faça uso da palavra. Se não fizer uso da palavra, meu filho, é para isso que você tem uma Bíblia. Você tem uma Bíblia, não é de recordação, ou tampouco um amuleto de crente, para dizer que é crente. Tem uma Bíblia para dizer que é crente. Não, é para examinar, é para ler. Depois não vai botar culpa em, mas ninguém me ensinou, ninguém falou. Não, mas você está com ela na mão. Eu já vi muita gente caminhando para o inferno com a Bíblia debaixo do braço. É um perigo, chega no inferno, a Bíblia fica de fora, ele entra. É coisa séria, então é preciso ter cuidado com isso, tá certo? Examine a Bíblia, use a Bíblia, coma essa palavra. É necessário para continuar vivo no meio de uma geração corrompida e perversa e cega como essa que estamos vivendo. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Emógio, me desculpe o tempinho a mais aqui. Deus vai dar galardão para nós dois por isso. Glória a Deus. Guerreiro está satisfeito por essa palavra, amém? Glória a Deus. Há poucos dias, na semana passada, uma pessoa me ligou pedindo oração. Ore por mim. E disse, eu já estou orando, pedindo a Deus para não fazer
o que eu quero, mas fazer o que eu mereço. Falei, muda a sua oração. Fala, pede a Deus para fazer para você as misericórdias dele, porque nós não merecemos nada. Eu vou pedir o que eu mereço? É uma surra, né? Uma surra. Então não vou pedir o que eu mereço, vou pedir as misericórdias de Deus para mim, porque nós não merecemos nada. Amém? Vamos estar cantando mais um louvor e contribuindo com nossos dízimos e oferta para o centro da paz do Senhor. Irmão, 77. Para sermos vencedor, temos que continuar guardando contato com Ele. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, quão bom lutador? Guarda um contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus um contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda um contato com o Supremo Ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda um contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Oração matinal de segunda a sábado, das 5 horas às 8 da manhã, aqui no Templo 7. Vigílias todos os finais de semana, na madrugada de terça para sábado, das 4 horas às 7 da manhã, aqui no Templo Sede também. Nesta quinta-feira, no culto da bênção, estará pregando o pastor Gladiston Prudenciano, de Fernandópolis, São Paulo. Venha e participe. Muito bem. Os irmãos se esforçam, traga visitas também, para estar ouvindo o pregador pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Pregador de renome, possa estar
alguém ser beneficiado, alcançar a salvação, alcançar a cura, alcançar algo que ele espera através da palavra, porque a palavra é poderosa, né? Presbítero Manuel Silva pede oração, pois fará uma viagem para Chales, São Paulo. O genro fez uma cirurgia e passará no retorno ao médico. Vamos orar pelo presbítero Manuel Silva, pedir oração também pelo seu genro. Vamos estar orando por eles. E na sexta-feira temos culto de membro, reunião de membro. A comissão estará reunida na Secretaria da Igreja. Quem precisar de falar com a comissão, eles estão reunidos na sexta-feira a partir das 19h30. Sábado, a ceia. E reunião também na parte da tarde, os obreiros, e à noite a ceia, a partir das 18 horas, né? A ceia do Senhor. E amanhã, ensaio do coral. O pastor Josias está avisando que haverá ensaio do coral amanhã. Muito obrigado, Deus abençoe o pastor Josué, sua esposa, ali, né? Muito bem. Fiquei satisfeito de ver vocês aqui hoje. Vocês dois, sempre vi só o senhor, mas hoje vi o senhor e ela, parabéns. Está, eu fiquei muito satisfeito. Tá? A companheira é precisa do mundo, né? Junto assim, é bom demais. Parabéns para o senhor, viu? Deus abençoe a toda a igreja. Vamos de pé, estar orando ao Senhor, adorando a Deus. Pastor Josué é membro aqui desta igreja. Só que ele falou que o dia que ele vinha aqui agora, ele vai pedir uma carta de mudança daqui para trazer uma de recomendação. Depois o senhor combina com o pastor Wether esse negócio, dá certo, tá? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus te adoramos e te glorificamos, ó Pai, pelas bênçãos alcançadas na tua pessoa, pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite, ó Pai, nos exortou, nos ensinando como melhor te servir, ó Pai. Embora nada merecemos, ó Pai, porque somos faltosos, olhamos para dentro de nós, só enxergamos falha, meu Deus, mas o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajuda, ó Pai, porque o Senhor mesmo disse, basta cada dia o teu mal. Mas abençoa, Pai Santo, a cada um de nós, toda a igreja dos senhores que estão aqui presentes, que estão ausentes, aos que estão viajando, Senhor, a caravana que está em São Paulo, abençoe e guarda poderosamente, abençoando o pastor Josué e sua esposa, a família, ó Deus amado, no seu trabalho, no dia a dia, na sua pregação do Evangelho, eu posso usar de uma maneira toda especial. Pai eterno, abençoe o pastor Manuel Silva, seu presbítero Manuel Silva, que irá viajar para Jales, ser com ele de Vitória. Abençoe, Senhor Deus, que as coisas aconteçam segundo as suas misericórdias, que alcance saúde para a sua família e para ele próprio. Pai bendito, despede-nos em paz. Leva-nos para os nossos lares, dando uma noite feliz e abençoada. É o que nós te rogamos, que o Senhor voltar esta noite mesmo, possamos ser despertados com o som da trombeta dos anjos do Senhor e ser arrebatados e não ficarmos aqui nesse mundo. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para sempre. Todos dizem amém. Produtora de vídeo AD Filmes.